mensagem dessa noite é: não seja um covarde, vença. Muitas vezes nós nos deixamos nos abalar pelas coisas que acontecem ao nosso derredor. Mas nós vamos ver que com os homens, grandes homens da Bíblia, não eram diferente. Eles também tinham lutas, eles também tinham dificuldade, mas eles permaneciam firmes, porque eles sabiam em quem eles criam. E nós precisamos entender quem nós cremos. E eu quero ler com você 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 em diante. Acende para mim. Vou ler aqui, não vou ler aqui não. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 em diante, fala assim: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, amor e moderância. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé e no amor que há em Cristo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. E o primeiro tema que eu coloquei, o primeiro tópico que eu coloquei da minha pregação é: reavive o dom de Deus. Timóteo, quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, ele escreve só para Timóteo. A primeira carta de Timóteo ele escreve para a igreja, mas a segunda carta ele escreve para Timóteo, justamente para edificar a fé de Timóteo. Porque as lutas, gente, ela acontece todos os dias. E a maioria das vezes nós nos entristecemos e queremos parar pelo meio do caminho. Não sei se é com você assim, comigo é. E aí eu olho para essa carta e falo: nossa, que grande homem de Deus, porque Paulo se dedicou a escrever uma carta para ele. Porque Paulo acreditava naquilo que Deus tinha para a vida de Timóteo. Então vou escrever uma carta para ele para reavivar o dom que tem nele, reavivar a fé que tem nele, para que isso não se perca. Você está conseguindo se encaixar nessa história? Porque Deus te traz aqui toda quarta e todo domingo para reavivar a fé que há em você. Ele te traz aqui para te lembrar: ei, eu ainda falo com você, eu ainda te amo, eu ainda quero que você me busque. Então Deus ele tem um cuidado. Timóteo recebeu uma carta, nós recebemos uma Bíblia, com vários livros, para várias áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. E quando ele olha para Timóteo, ele fala assim: reaviva o dom que há em você pela imposição das minhas mãos. Qual é o dom que Deus derramou sobre a sua vida e que hoje você já não utiliza mais? Eu confesso para vocês que quando eu comecei eu já li esse livro de Timóteo várias vezes. E aí quando eu estou lendo, dessa vez eu falei: Deus, qual é o dom que o Senhor me deu e que eu não tenho exercitado? Qual é o dom, Senhor, que nessa semana precisa reavivar na minha vida? E no versículo 8 ele fala assim:
Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo fala assim para ele: Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, nem de mim. Sabe por que Paulo fala nem de mim? Porque quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo está preso. Você já imaginou, que nem o irmão Edson abriu aqui o culto falando assim, o Senhor, Ele liberta o viciado, Ele liberta o drogado, Ele liberta, porque o nosso Deus é um Deus que liberta, que cura, que salva. Mas você já imaginou se falando do seu problema para alguém? Ou então a pessoa olhar para você e falar assim, nossa, como é que tu está falando de um Deus que salva, que cura, que liberta, se nem você mesmo acredita nisso? Como é que você quer falar do amor de Deus se nem você ama? E de repente as pessoas se prendem em algumas situações e se esquecem de olhar ao redor dela. Porque Deus, quando Ele quer fazer, irmão, independe de onde você esteja, quem você seja, Ele vai fazer. Só que a maioria das vezes a gente esquece de esconder. Ai, não, eu estou cheio de problema, Deus não vai me usar. Parece que quem sobe aqui no púlpito para pregar é o santo dos santos. Não tem problema, veste a camisa de super-homem ou da Mulher Maravilha e está tudo certo. Não é assim que funciona. Nós temos problemas tanto quanto todo mundo. A diferença é como você vai reagir diante disso. Reavive o dom que há em você. Se você não lembra mais, essa noite você vai ter a oportunidade de falar para Deus, Deus, o que eu fazia para ti que eu não faço mais? Porque eu não tenho mais tempo? Ou porque eu olho, já tem pessoas que façam, então eu não preciso fazer? Qual é o dom que Deus precisa reavivar dentro de você? E aí Paulo fala para Timóteo, ei, não se envergonha do Senhor, nem se envergonha do Evangelho. Nós aqui no Brasil vivemos um Evangelho muito fácil. Então até é engraçado falar assim, olha, não se envergonha do Senhor, não se envergonha do Evangelho, não tenha medo. Como assim, gente? Aqui você tem Bíblia para escolher, a minha até é rosa. Você pode escolher a cor da Bíblia que você quer. Aqui se tem Bíblia grande, Bíblia pequena, você não precisa rasgar a folha e dar a folha para um, a folha para outro, e depois ficar trocando folha para ler, não. Não tem do que você se envergonhar. Ah, mas eu, essa semana, briguei com meu marido, eu gritei, e os meus vizinhos todos escutaram, e agora eu não vou mais para a igreja. Porque agora, o que vão dizer? Ai, aquilo ali é crente desse jeito? Ei, quem tenta te envergonhar é o capeta. Deus, Ele é misericordioso. 1 João fala que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então por que você está com medo do quê? Qual é essa vergonha que você está sentindo? Eu acho que seria mais bonito se a gente olhasse e falasse assim, Deus, o Senhor está com vergonha de mim? Porque eu não sou merecedora, mas a tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então não tem do que nós nos envergonharmos. Não tem do que nós olharmos e falar, olha, sabe aquele pastor estava roubando, aquele irmão, aquele... Ser cristão é ter vida com Deus, é ter intimidade com Ele. Ser cristão é reavivar a sua fé todos os dias da sua vida. Quantas vezes o diabo tenta minar a nossa fé com as circunstâncias ao nosso redor? Quantas vezes esquecemos do que Deus nos prometeu, porque as coisas não estão saindo como esperávamos? Sabe qual é o significado de dom? Um presente, um benefício concedido. Nossa, doeu isso. Sabe o que é Deus colocar algo na sua mão e você desprezar? Sabe o que Ele te dá um presente e você dizer, é como se você dissesse para Ele assim, pega, eu não gostei.
Pega de volta, Deus. Eu não quero esse benefício. Quando Paulo fala para ele, reaviva o dom que há em você. Eu não sei qual é o dom que Deus precisa reavivar em você. De repente, Deus precisa reavivar e trazer você de volta ao primeiro amor. A vontade de pregar o evangelho, a vontade de sair, a vontade de falar do amor de Cristo. Talvez seja esse dom que Deus precisa reavivar dentro de você. Talvez seja a oração. Deus precisa reavivar o desejo de estar ali, de falar com Deus, de verdade, sem burocracia, sem palavras bonitas, sem oração certinha, porque Deus não está atrás de nada disso. Talvez Ele precise reavivar isso, o desejo de jejuar, o desejo de adorar a Deus como realmente Ele precisa ser adorado. Às vezes nós nos esquecemos, nos perdemos pelo meio do caminho. Deus tem dado algo em que você tem desprezado por algum motivo, mas hoje Ele quer reavivar o dom em você. A segunda coisa que eu vejo está no versículo 7, que fala assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de poder e de amor e de moderação. Receba o Espírito de Deus. Olha o que fala. Deus não te deu um espírito de temor. Deus não te deu um espírito de covarde. Ele te deu um espírito de poder, de moderação e de amor. Por que eu quero ficar alimentando o espírito de covarde? Por que para mim é mais fácil dizer eu não faço porque eu tenho medo? Ou eu não faço porque, o que vai acontecer? Ei, deixa eu te falar, o dia de amanhã pertence ao Senhor. Essa doença infeliz que está aí veio para nos mostrar isso. Hoje você está bem, amanhã você não pode nem estar aqui. Então, para que se preocupar com o dia de amanhã? Viva o hoje. A Bíblia fala, viva cada dia o seu mal. E não viva pensando no futuro. E eu abro um parênteses aqui, não estou dizendo que ninguém pode sonhar, nem trabalhar, nem ganhar, não é nada disso. Eu estou falando da sua vida com Deus. Agora eu estou falando de vida com Deus, não de vida secular. O que você está esperando para começar a orar, para começar a jejuar, para começar a entender o que Deus quer falar com você? O que você está esperando para começar a ler a Bíblia? Porque Deus fala com você através da Bíblia. Sabe por que sempre eu falo a mesma coisa, que quem transforma é a palavra? Porque é ela que transformou a minha vida. Se não fosse a palavra, hoje eu não estaria aqui. Então, se ela transformou a minha vida, ela pode transformar a sua também. Então, viva a palavra de Deus. Esquece as coisas que falaram ou deixaram de falar. Viva a palavra de Deus. Receba o Espírito de Deus. E aí eu quero falar sobre esses 3 espíritos que Paulo ministrou sobre a vida de Timóteo. Ele fala de poder. O que é poder? Posse, inteligência, capacidade de fazer algo. Deus está falando assim, ei, eu estou derramando sobre você um espírito de poder. Poder porque você é capaz de fazer, porque você é inteligente para isso. Se você não se achava dessa forma, toma posse dessa palavra. Porque é a palavra que está dizendo, não sou eu. Ele derramou sobre nós esse poder. Então eu sou sim inteligente, eu sou sim capaz. E tudo que Deus me der na minha mão eu vou fazer sim. Independente do que pensem ou do que achem. Porque é Ele que me capacita. Eu me lembro que quando eu comecei o ministério de dança, eu não sabia dançar na igreja. Eu sabia dançar no mundo, mas eu não sabia dançar na igreja. E por várias vezes, estudando, eu falava, Deus, manda alguém que entenda sobre dança. E Deus falava, se eu quisesse um vaso pronto, eu teria colocado. Eu quero um vaso onde eu possa moldar, onde eu possa fazer da maneira que eu quero e não da maneira que você quer. E eu recebi isso para a minha vida. Então assim, Deus Ele faz. O que te impede de entender isso? Quando Ele fala assim, olha, eu estou derramando, Timóteo, sobre a sua vida o espírito de poder, é para falar assim para Timóteo, Timóteo, as lutas vão vir. Vai ser difícil, Timóteo, porque não é fácil não servir a Deus. Quem falou para você que é mentira.
Não é fácil, Timóteo, mas eu estou derramando sobre você um poder de capacitação, para que você seja vencedor, para que você entenda, você é inteligente, eu vou te dar estratégias, Timóteo, para você passar pelas lutas, para você passar pelas provas. Fica firme, porque eu estou derramando sobre você um espírito de poder. E nessa hora você tinha que dar um glória a Deus. Você tinha que falar: Deus, eu recebo esse espírito de poder sobre a minha vida, porque é isso que Deus faz. O pastor falou uma coisa aqui domingo de manhã, não sei se ele repetiu à noite, mas ele falou uma coisa que é muito verdade. Às vezes a gente está aí sentado e a gente perde a bênção. Porque às vezes o pregador libera uma palavra de bênção para a nossa vida e a gente fica quieto. Fala: não, Deus, eu recebo em nome de Jesus, é para mim, eu pego. E é verdade. Às vezes o diabo ele é tão mais astuto, tão mais sábio. Por isso que às vezes falam, o versículo mesmo da Bíblia fala que as pessoas do mundo são mais sábias, são mais astutas, porque elas são muito rápidas. O pensamento delas é muito rápido. E às vezes nós cristãos ficamos paralisados. Não a gente tem uma palavra na mão, uma arma valiosa, mas às vezes a gente usa ela como enfeite na nossa casa. No versículo 9 fala assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Ele te chamou, olha só, chamou com uma santa vocação, não segundo as obras, porque eu sou líder das mulheres. Eu sou da secretaria, eu prego, eu faço, do que vale tudo isso? Se não for para Deus, do que vale tudo isso? Eu não vou ser salva por obras. O poder que Ele derramou sobre mim é para eu derramar sobre as pessoas. Não é para eu ficar para mim me vangloriando do que eu faço ou do que eu falo. Eu estava comentando com uma pessoa hoje, né, Douglas, no mercado, que, gente, me perdoa se vocês passarem por mim, se eu não cumprimentar vocês. É que agora é muita gente, então às vezes eu não consigo. Aí eu cumprimento, mas eu fico, meu Deus, né? Então me perdoem, fala comigo, fala: oi Gisele, eu vou cumprimentar, gente. É porque às vezes eu não vi mesmo, ou eu não lembro. E aconteceu isso comigo hoje. E aí eu estava comentando com uma pessoa no mercado hoje, ele falou assim: tu tá ficando famosinha agora, que as pessoas te conhecem e tu nem conhece. Falei: tá amarrado isso aí em nome de Jesus. Famoso na minha vida é Cristo. Se Cristo não aparecer, esquece a Gisele. Porque se Cristo não aparecer, se você olhar para mim e começar a olhar para mim, você vai sair da igreja. Porque eu sou falha, eu sou pecadora, tem dia que eu não quero orar, tem dia que eu não quero ler a Bíblia. Eu também tenho isso. Então eu sou muito falha. Então não olha para mim não, olha para Cristo. E quando Ele parar de refletir na minha vida, esquece, eu não vou ser mais nada. Porque eu vivo para a glória dEle. Eu vivo para manifestar a glória dEle. E se não for para isso, eu não quero mais. A minha vida não faz mais sentido se não for para servir a Deus. Então olhe para Cristo. Pegue o poder que Ele está derramando sobre você hoje, se sinta capaz e faça reavivar o dom que Ele tem na sua vida. Quando Deus derrama sobre você o espírito de poder, é para te mostrar que é seu. E Ele vai te dar a inteligência e a capacidade que você precisa. Então, não desista. Eu acho muito bonito quem prega. Eu acho lindo. Mas eu acho mais lindo quem estuda para pregar. Porque tem gente que acha que pregar é só abrir a Bíblia, ler um texto e falar em cima daquele texto e acabou. E não é isso. Você quer ser um pregador da palavra de Deus? Vai estudar. Você quer ser um obreiro na casa de Deus? Vai estudar. Você quer participar do louvor? Vai estudar. Você quer participar da... Vai estudar. Você precisa entender que para Deus tem que ser melhor do que quando você era no mundo. Sabe o que me comovia na dança? É que quando eu ia no Procópio,
Eu vi aquelas bailarinas, elas todas iguais, os cabelos todos para trás, tudo. Tu olhava para elas, elas pareciam a mesma pessoa. Era até difícil tu identificar onde estava alguém, né, que tu foi ali para ver. Mas elas eram obrigadas a fazer isso. É obrigado ser assim. Agora lá eu posso fazer, mas aqui não. Aqui é para Deus, gente. Vamos lá, Deus é a graça. De qualquer jeito tá bom. Deus não se agrada de quem faz a obra relaxadamente. Pegue o espírito de poder que Deus está derramando sobre você nessa noite. Peça para Ele inteligência e capacidade para que você possa fazer aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. O amor. Amor significa forte afeição por outra pessoa, nascida de laço sanguíneo ou de relações sociais. O versículo 10 fala assim: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida, e a incorrupção pelo Evangelho. O Evangelho, ele vem através do amor. Por que você acha que você aceitou Jesus? Alguém orou por você. Alguém olhou e falou: eu preciso orar pelaquela vida. Eu me lembro, antes de eu me converter, eu morava aqui na esquina, do outro lado. E eu me lembro que mais para lá um pouquinho tinha uma família cristã. Né, Adriana? A Adriana lembra. Tinha uma família cristã ali. E eu era do centro de Macumba, que era de frente da casa deles. Mas eu só ia, viu, gente? Porque eu já fui em tudo quanto é religião. Mas enfim, vamos lá. E aí, eu era criança, quando a gente via eles... Criança não, eu era adolescente, sabia muito bem o que estava fazendo. Quando a gente via eles vindo da igreja, o que a gente fazia? A gente começava a cantar a música do terreiro, só para atormentar a vida deles. E a gente começava a cantar, e eles passavam quietos, subiam para a casa deles. E passou-se um tempo isso. E aí nós nos convertemos, né? Todo mundo de lá se converteu e tal. E aí esse rapaz, que era um pastor, ele veio dar um testemunho. E ele chegou e falou assim: todas as vezes que eu chegava, que eu ouvia, eu orava por vocês por trás da janela do meu quarto. E eu ficava ali orando para que Deus pudesse salvar a vida de vocês. Cara, isso ficou marcado na minha vida. Porque nunca eu ia imaginar que aquele homem orava pela gente. E ele orava. Então, se você está aqui, é porque alguém orou por você. Porque o amor de Deus transbordou tão grande no coração de alguém que quis que você também estivesse aqui. Você consegue transbordar esse amor para a vida de outra pessoa? Deus deu o seu único filho para morrer por nós, por amor. Será que a gente consegue demonstrar esse amor? Eu vou falar para vocês que demonstrar esse amor para o meu marido, para os meus filhos, é muito fácil. Mas eu preciso demonstrar esse amor para qualquer pessoa. Isso precisa reavivar dentro de mim, sabe? Eu preciso olhar para as pessoas e falar: cara, Jesus te ama. Ou eu preciso olhar para alguém que eu estou vendo que está necessitado e falar assim: ei, Deus, Ele pode fazer. Porque se Ele fez em mim, Ele vai fazer em você. Se o amor dEle transborda na minha vida, vai transbordar na sua também. É todo dia assim? Claro que não, gente. Não é. Mas deveria. Paulo explica que esse amor do Senhor venceu a morte e nos trouxe vida através do Evangelho. Será que se Deus olhasse para você e falasse assim: olha, eu quero que você morra pela sua família, mas se você morrer por eles, eles vão se salvar. Será que você iria? Eu acho que falar, tem muita gente que falaria que iria. Mas eu duvido que você conseguiria sofrer como Cristo sofreu, sem ter pecado nenhum, por amor de uma humanidade que Ele ainda não tinha nem visto. Às vezes nós medimos o amor de Deus de uma forma tão pequena.
A gente acha que Deus faz para nós, mas não pode fazer para o irmão. Que Deus ama mais, mas ama menos. Cara, Deus ama todo mundo igual. Deus ama a pessoa que sobe aqui para pregar igual, que nem a pessoa, o mendigo que está ali na rua. Para Deus somos todos iguais. Quando que você vai entender isso? Quando que vai entrar na sua cabeça que o amor de Deus, ele é para todos? Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus derramar sobre nós esse espírito de amor, é para que nós possamos entender o cuidado dele conosco, para que assim possamos transmitir ao nosso próximo. A Bíblia fala que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, mas eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Olha para o teu próximo e vê como é que você está se amando. Porque eu só posso dar daquilo que eu tenho. Ninguém dá do que não tem. Eu não consigo dar uma coisa que eu não tenho. E se eu der, vai ser muito superficial. Logo vai aparecer. Então olha para o teu próximo e vê se realmente é como você se ama. Se você está fazendo com ele a mesma coisa que você faria com você. Se você está falando com ele do mesmo jeito que você gostaria que falasse com você. Se você está tratando ele da mesma forma que você gostaria que te tratasse. É assim que você mede o teu amor. Porque eu não vou querer pisar num prego com a ponta para cima. Mas de repente eu deixo ali ele para alguém vir e pisar. Não tenho culpa, olha para o chão. Cadê o amor? Como você pode transmitir amor se você não acredita nele? Vença o medo da rejeição que existe em você. Não importa o que os outros digam, creia no amor do Pai e transmita ele. Creia no amor do Pai e transmita ele. Receba o espírito de amor sobre a sua vida e transmita ele para outras pessoas. Porque isso é o Evangelho. Moderação. Virtude de permanecer na exata medida. Uma pessoa moderada, ela está na exata medida. Ela é equilibrada. Vamos lá, o versículo 12 fala assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo estava preso, mas ele estava ali escrevendo carta para Timóteo, carta para outras cidades. Qual é a tua prisão hoje? Aonde você está preso? E o pior, o que você está fazendo nessa prisão hoje? Paulo continuou moderado, preso, mas amando o Senhor e fazendo o que era a vontade dele. O que você tem feito? Você tem sido um cristão moderado? Você tem se mantido exatamente onde Deus te quer? Você tem feito exatamente o que Deus tem pedido para você fazer? Ou você está querendo inventar moda? Porque a gente tem uma maniazinha de querer inventar algumas coisas, né? Não faz nem o que Deus colocou na vida para fazer, mas quer inventar algumas modas. Tenha o espírito de moderação. Não importa o que você está passando, se mantenha firme, se mantenha na posição, porque Deus é quem vai fazer, não é você, não sou eu. É difícil isso, né? Eu sempre falo isso, eu sempre vou falar que é bonitinho falar. Falar é lindo, mas é difícil viver. É difícil falar, ei, você está no meio da prova, fica firme. Deus ele vai te ajudar, porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo. Aí a pessoa olha para você, inconscientemente ela está ali falando assim, porque não é com você, né? Se fosse com você, eu duvido que você falaria isso. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo tem luta. Às vezes a tua luta para mim é fácil, mas a minha pode ser difícil para você. Tenha o espírito de moderação. Receba o espírito de moderação. Sabe?
Se mantenha firme exatamente onde Deus quer você. Quando Paulo fala para Timóteo, Timóteo, eu estou derramando sobre você o espírito de moderação, porque vai chegar um tempo que eles vão te perseguir, eles vão querer te prender, eles vão querer te matar, porque você está pregando o evangelho. Mas olha, se mantenha firme, porque eu estou derramando sobre você o espírito de moderação, e é Deus quem vai te justificar. Então para um pouquinho e pensa. A tua luta não é maior do que a de ninguém. Deus não te dá um fardo que você não possa carregar. E vou falar uma coisa para você. A luta vem para que você possa crescer, você amadurecer. Eu estou lendo um livro do Luciano Subirá e ele fala assim que Deus... o homem criou a ratoeira para pegar rato. Deus criou a sataneira, que é para pegar Satanás. Então, às vezes, ele faz umas armadilhas que ele acha que está fazendo para que você caia, para que você não cumpra o propósito de Deus. Mas, na verdade, ele só está trabalhando para Deus. E aí ele cai na própria armadilha dele. Porque aí você olha e fala, não, eu estou passando por isso, mas eu vou vencer. Quando ele conta sobre isso, ele fala assim, ele tinha 18 anos, ele sofre um acidente, ele perde tudo. Ele estava mudando de uma cidade para outra, levando tudo que ele tinha, tudo dentro de um carro. E aí o carro capotou várias vezes, ele foi, teve que fazer cirurgia, aconteceu várias coisas com ele. E aí quando ele melhorou, que ele tomou a consciência, ele falou assim, por que o senhor deixou acontecer isso? Não era tão simples o senhor simplesmente não deixar que o meu carro derrapasse na pista? O Senhor não estava cuidando de mim, eu estava indo fazer a tua obra, estava indo fazer a tua vontade, eu estava mudando de lugar para poder fazer a tua obra. E passou-se anos, e aí ele saiu do hospital, foi ajudar uma congregação que estava começando, até que viesse um pastor para lá. E aí esse pastor nunca veio, ele se tornou o pastor dessa congregação. E num aniversário da igreja, veio um pastor de fora e começou a pregar, e eles começaram a orar e ele começou a profetizar sobre a vida dele. E começou a falar o que Deus estava fazendo, por que Deus tinha feito tudo aquilo. E ali ele se confortou. Passou um ano. No outro ano esse pastor veio de novo e ele perguntou assim para ele, como é que foi a tua vida esse ano? Né? Viu anjo? Como que foi? Né? Quais as profecias? E aí esse pastor virou para ele e falou assim, o anjo que eu vi, o único anjo que eu vi foi no dia que eu estive aqui. Porque na hora que eu estava falando com você, o anjo estava dizendo para mim, fala isso, fala isso, fala isso. E eu estava falando o que ele estava mandando eu dizer. Porque se você continuasse sendo como você era, se você mudasse de cidade, a soberba ia entrar no seu coração. E você hoje não seria mais um filho de Deus. E aquele acidente aconteceu para que você voltasse e você olhasse e visse que a dependência é minha, não sua. Difícil, né, irmãos? Porque jamais eu ia aceitar ter um acidente e olhar e falar, foi um propósito de Deus na minha vida. Eu podia ter morrido, mas foi um propósito de Deus. Mas quando Deus ele quer fazer, o diabo não tem poder de se levantar contra ninguém. Nem contra a minha vida, nem contra a sua vida. Porque Deus ele tem promessas. E quando ele tem promessas, ele cumpre. Mas eu preciso ter esse poder de moderação, esse espírito de moderação sobre a minha vida. Eu preciso estar onde Ele quer que eu esteja, não aonde eu quero estar. Quando Deus derrama sobre você o espírito de moderação, é para você se manter exatamente onde Ele quer que você esteja. Você precisa acreditar em Deus, pois Ele te faz um vencedor. Versículo 13 e 14 fala assim, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito. Eu fiquei pensando, que eu sou dessas, né? Isso que vocês já perceberam. Se eu ler alguma coisa, eu fico pensando, como assim? E quando eu vi guarda um bom depósito, e eu fiquei pensando, o que eu guardo num depósito? Eu ponho no depósito, se eu tiver uma loja, tudo que eu tenho na loja, eu vou pôr no depósito para guardar. As coisas a mais que eu já tenho na loja, eu ponho no depósito para guardar, correto?
Se eu tenho um mercado, o que não tem, já tem tudo na prateleira, eu guardo no depósito. Então o depósito ele serve para guardar coisas que eu já tenho, certo? Se é um depósito, se Paulo está falando para Timóteo guardar no depósito, o que você tem guardado no teu depósito? A palavra de Deus está sendo tão suficiente que você já tem ela para guardar num depósito? Eu acho engraçado que o crente só lê a Bíblia quando ele está bem. Mas aí quando ele está bem, ele fala, eu já estou bem, nossa, glória a Deus, hoje eu orei, li um versículo da Bíblia e está tudo ótimo. Aí amanhã eu estou mal, ai não quero ler. Mas aí não é só não quero ler. Porque se eu tenho um depósito, isso está guardado aqui dentro. Até o dia que eu não ler, isso vai me sustentar. Porque eu vou lá no meu depósito e vou pegar e vou falar, hoje Deus, eu não estou muito bem, mas a tua palavra conforta o meu coração. Porque eu me lembro, Deus, que eu li isso, eu li isso, eu li isso. O que você tem guardado no seu depósito? Facebook? Instagram? Twitter? O que você tem guardado? Série da Netflix? Filme? O que você tem guardado no seu depósito? Porque eu só guardo no depósito aquilo que eu tenho muito. Porque se eu tenho o suficiente, ele vai ficar exposto. Agora, quando ele já passou do suficiente, ele começa a ir para o depósito. O que tem no teu depósito? Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. No versículo 12 ele fala assim, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Qual é o seu depósito? Sabe qual deveria ser o nosso depósito? A nossa salvação. Porque eu vou precisar alimentar ela todos os dias na minha vida. Ah, irmã, está ficando doida. A palavra de Deus fala que uma vez salvo, sempre salvo. Mas a palavra também de Deus fala que quando eu sou salvo, eu sou uma nova criatura. Eu sou transformado. Eu sou lavada e remida no sangue de Jesus. Você já está nesse nível? Transformado, lavado e remido no sangue de Jesus. Se Jesus voltar hoje, está tudo bem para você? Sua vida com Ele está ok? O que você tem guardado no seu depósito? Sabe o que mais me entristece de ver as pessoas fora da igreja? É saber que se Jesus voltar, elas vão para o inferno. Porque Deus, Ele é amor. Ele sonda os nossos corações, mas Ele é justo. Paulo pede a Timóteo para guardar as palavras que ele ouviu com fé e com amor. Ele trata a palavra como um tesouro que precisa ser guardado. Depósito deve ser para guardar reservas. É tão bonito porque Paulo fala assim para ele, trata a palavra de Deus, Timóteo, com amor e com fé. Olha para ela como bússola para a sua vida. Olha para ela e pensa assim, hoje eu não estou bem. O que eu vou fazer? Eu vou ler a Bíblia primeiro, para ver o que Deus fala, porque é o meu manual. Eu estou com dúvida em algumas áreas do meu casamento. Onde que eu vou ler a Bíblia, que a Bíblia fala. Eu estou com dúvida na área sexual do meu casamento. Eu vou ler a Bíblia, porque a Bíblia fala. A Bíblia é teu manual. Olha para ela com amor. Pega ela assim. Não fica com dó de riscar ela não, porque ela é só um livro. Não adianta nada você ter tanto amor de não querer riscar ela e não viver o que está dentro dela. Olha para ela como teu manual. Eu estava conversando com o irmão antes do culto e eu falei assim, eu sou da época que eu gosto de tudo impresso. Essa história de ler no celular não é muito para mim.
Eu gosto de impresso, porque eu gosto de anotar. Então, se eu estou estudando, eu gosto de anotar as coisas que eu estou estudando. E no celular não dá para mim fazer isso. Então, assim, pega isso daqui e fala: Deus, eu quero amar, eu quero ter amor para ler a Tua palavra. Eu quero que seja prazeroso. Eu quero estudar porque eu amo, porque eu quero aprender de Ti. Não porque estão mandando lá na igreja eu estudar, ou porque estão falando, não. Porque precisa ser prazeroso, precisa ter amor, porque tudo tem amor. E os livros que estão na Bíblia, todos eles foram passados pelo canon, todos eles foram, testado mesmo, que aconteceram. Cara, que preciosidade a gente tem e a gente não liga. Eu fico muito feliz quando eu ganho Bíblia. Quando eu ganho Bíblia, quando eu ganho o livro, eu fico muito feliz. Sabe por quê? Porque conhecimento é coisa que ninguém pode tirar de você. Se amanhã tirarem a tua Bíblia, se você usava ela da maneira correta, o conhecimento vai estar com você. A sua vida não vai mudar por causa disso. Ame a palavra. Guarde ela como no seu depósito. Mas guarde ela com fé, com amor. Porque ela é muito valiosa. Muito mais do que você imagina. Para que você vença, seu depósito precisa estar cheio da palavra. Para que a dúvida não entre e destrua o que Deus tem para você. Quantas vezes você já recebeu profecia sobre a sua vida, sobre coisas que iam acontecer? E aí vem um enviado do capeta e fala para você assim: deixa de ser, isso daí já falaram para tu, ó. Quantos anos não aconteceu isso daí, filho? Não foi Deus não que falou. Em quem que você tem crido? A Bíblia fala que as promessas são minhas. Mas o tempo é de Deus, não é meu. Quando eu guardo a palavra como um depósito na minha vida, eu creio nas promessas que Deus tem sobre a minha vida. Eu nunca me imaginei em cima do púlpito pregando. Nunca, nunca, de verdade. Mas eu já tinha recebido uma promessa lá atrás de que isso ia acontecer. E eu ainda falei para o irmão: está com doideira, está com loucura. Eu não, filho, deve ser outra pessoa. Deus tem promessas sobre a sua vida. Não deixe que o medo, ou as pessoas, ou palavras mal colocadas impeçam de você receber o que Deus tem de melhor para você. Porque se foi o teu pai que te prometeu, Ele vai te dar. Não existe tempo para Deus. Ele é fora de tempo, Ele é atemporal. Então Ele pode fazer hoje como Ele pode fazer daqui 10 anos. Mas Ele vai fazer. Para que você vença, o seu depósito precisa estar cheio da palavra de Deus. Deus não te criou para ser um covarde, e sim para ser um vencedor. O diabo tenta te envergonhar com as lutas que você passa, mas saiba que elas servem para fortalecer a sua fé, para que você alcance o alvo. Não desista. Deus derramou sobre você o espírito de poder, espírito de amor e um espírito de moderação. Toma posse disso. Creia nisso. Porque Ele te trouxe aqui nessa noite para que você entendesse isso. Chamar o pessoal do louvor. Tome posse deles e seja um vencedor. Você vai escutar muitas palavras esse mês sobre vencer, sobre ser um vencedor. Mas posso te falar uma coisa? Se você não guardar no seu depósito, você vai entrar e vai sair daqui. E essa palavra vai entrar nos seus ouvidos e vai sair pelo outro. E você vai continuar da mesma forma que você é. Então toma posse dessa palavra. Seja um vencedor. Tenha testemunhos para contar.
Fale do que Deus faz na sua vida, porque Ele faz. O diabo, ele não é maior do que Deus. Nunca foi e nunca vai ser. O domínio dele sobre a sua vida nunca vai ser maior do que o domínio de Deus. Eu sei que às vezes parece que a gente está num lugar, parece que a gente está num beco sem saída, parece que a gente está tão oprimido que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas isso é pura mentira do capeta. Porque Deus fala com você em todo momento. Deus, Ele olha para você e fala: filho, eu estou aqui, olha para mim. Eu estou querendo falar com você, o que te impede de você ouvir? Deus, é porque o Senhor não sabe. E aí você fala e você não para ouvir Deus. Ei, você é um vencedor. Não deixa que ninguém te diga o contrário. Porque a palavra diz que em Cristo eu sou mais que vencedora. Eu não sou só vencedora, eu sou mais que vencedora. Então tome posse dessa palavra. Nada do que você esteja passando é maior do que o seu Deus. Nada do que você esteja nesse momento passando é maior do que o seu Deus. Creia nisso. Eu queria que você se colocasse de pé. Pode apagar as luzes para mim. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Enquanto eles vão louvar, eu queria que você se pensasse o que Deus tem feito na sua vida. Qual é o dom que Ele precisa reavivar em você hoje? Ele já derramou sobre você o dom de amor, um dom de poder, um dom de moderação. E agora, o que você vai fazer com isso? Ora, fala com Deus durante esse louvor.